Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam acompanhando as nossas aulas direitinho. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Na aula de ontem, nós resolvemos os últimos exercícios que tratavam sobre estatísticas e conseguimos aprender tudo o que a gente precisava com relação a esse universo do estudo da matemática, a estatística. Por isso, hoje, nós vamos iniciar o nosso módulo 3 com o capítulo 7, que vai tratar basicamente sobre polígonos. Vai tratar sobre triângulos e quadriláteros, mais especificamente falando. E na nossa aula de hoje, nós já vamos falar sobre os triângulos. Vamos aprender algumas de suas características que vocês ainda não sabem, né? Claro, a gente já estudou bastante triângulos no decorrer dos anos, mas na aula de hoje a gente vai aprender algumas características específicas e algumas relações que são muito importantes para os nossos estudos. Antes de adentrar ao nosso conteúdo, vamos fazer a introdução do nosso módulo, do nosso capítulo 7, que se encontra nas páginas 98 e 99. Abram o livro e acompanhem comigo. Vamos então começar. Triângulos e quadriláteros. É justamente sobre o que nós vamos falar durante todo esse nosso capítulo 7 do módulo 3. Vamos começar fazendo a leitura. Você sabia que a atual bandeira do Brasil foi adotada há 130 anos? Então, essa bandeira que a gente usa hoje, ela foi implementada no Brasil há cerca de 130 anos. Ela foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos e desenhada por Décio Vilares. Então, foi todo um trabalho aí em um conjunto, né, para conseguir construir a bandeira que hoje a gente trata com tanto orgulho e carinho. Cada cor tem um significado. O verde, por exemplo, está associado à Casa Real de Bragança, da qual fazia parte o imperador Dom Pedro I. E o amarelo, à Casa Real dos Habsburgo, a qual pertencia à imperatriz Leopoldina. Então aí a gente consegue conhecer um pouco da história da nossa bandeira e vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com a nossa aula. E tem sim, porque na nossa bandeira a gente consegue já verificar a existência de polígonos, que são justamente os polígonos que nós vamos estudar, triângulos e quadriláteros. A letra A dessa nossa página 99 diz o seguinte: cite alguns locais públicos onde você já viu a bandeira hasteada, ou seja, a bandeira colocada, né? A gente consegue ver em fóruns, em cartórios. Geralmente são os locais públicos onde a gente consegue identificar a presença das bandeiras. B. Quais figuras geométricas podemos identificar na bandeira? Como eu já tinha dito, né? O quadrado, a gente consegue ver um quadrilátero e um círculo, talvez 2 triângulos. A gente vai entender mais pra frente sobre cada uma dessas figuras geométricas. C. Você sabe o significado das outras cores da bandeira do Brasil? Eu não sei. Algum de vocês sabe? Se souberem, vamos comentar sobre. Bom, agora a gente pode dar entrada, né, no nosso conteúdo, que é triângulos, na página 100. Vamos então falar sobre triângulos. Vimos anteriormente que os triângulos são polígonos com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Como eu havia dito para vocês, nós já falamos bastante sobre os triângulos no decorrer dos nossos estudos aí em anos anteriores. Mas isso não impede que nós façamos um estudo mais aprofundado sobre essas figuras, que é o que nós faremos a partir de agora. Também estudamos que em um triângulo, seja lá qual for, tá? A medida de um lado é sempre menor do que a soma da medida dos outros 2 lados. Por exemplo, se eu pego um triângulo que um lado mede 5, os outros 2 lados eu vou somar e esses valores vão ser maior do que o valor 5, claro. Veja a seguir o triângulo ABC,
ou, entre parênteses, a representação de triângulo ABC e alguns de seus elementos. Vamos lá. Nesse triângulo aqui que vocês estão vendo, olha só, a gente tem os lados, que são AB, que vai da reta A, do ponto A até o ponto B, formando essa reta. O lado BC, do ponto B até o ponto C, formando a outra reta. E o lado CA, do ponto C ao ponto A, formando a terceira reta ou terceiro lado. Temos os vértices, que são justamente os pontos que formam os lados, nesse caso, vértices A, B e C. Ângulos internos, ângulo A, ângulo B e ângulo C. E os ângulos externos, D, E e F. Aqui a gente consegue estabelecer justamente o que a gente falou. O lado AB é obrigatoriamente menor do que a soma de BC com CA. O lado BC, por sua vez, também é obrigatoriamente menor do que a soma de AB com CA. E o lado CA também é obrigatoriamente menor do que AB com BC. Como foi dito, a medida de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Nesse triângulo, a gente pode dizer que AB é o lado oposto ao ângulo C. Esse lado aqui, AB, ó, ele é oposto a esse ângulo C, está do outro lado. BC é o lado oposto ao ângulo A, o ângulo A está aqui, o lado BC está para cá. E CA é o lado oposto ao ângulo B. Então, a gente tem aí ângulos e lados opostos a esses ângulos. Lados opostos são os lados que estão no contrário do ângulo. Vimos também a seguinte propriedade a respeito da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. A gente aprendeu que a soma dessas medidas é sempre igual a 180. Se nós pegarmos os três ângulos internos de qualquer triângulo e somarmos, essa soma sempre será obrigatoriamente igual a 180 graus. Não tem como ser menor ou maior. Se for, não será um triângulo, tá? A soma das medidas dos ângulos internos desse triângulo aí, ó, vejam só. Um ângulo mede 35 graus, o outro 57 e o outro 88. Somando tudo, ficamos com 180 graus. No triângulo GHI, que nós temos aí abaixo, determine a medida do ângulo I, que é esse ângulo aqui que não aparece. Então, o que nós faremos? Nós vamos somar os dois ângulos que nós temos, 116 mais 32, e essa soma aí vai ser igual a 148. O terceiro ângulo é um valor que eu tenho que somar com 148, de modo que dê 180. Então, basta que eu faça 180 menos 148, que vai ser igual a 32. Portanto, o valor do ângulo I é 32 graus. Estabelecendo aqui que, de fato, a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja, tem que ser igual a 180 graus. Falando nisso, em triângulo qualquer que seja, vamos aprender agora as especificações de um triângulo. A gente vai dar nomes a eles de acordo com suas características. Olha só. Em relação à medida de seus lados, nós podemos classificar um triângulo de três modos diferentes: equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero, equi significa igual, látero significa lados. É um triângulo que tem todos os três lados iguais. Os três lados possuem a mesma medida, como esse exemplo aí. O triângulo ABC, que possui os lados A, B e C, tem esses três lados com a mesma medida. Aí nós não temos número, mas, por exemplo, se o lado A desse triângulo medisse 2 centímetros, os lados B e C
também mediriam 2 centímetros, porque esse é um triângulo equilátero. O segundo tipo de triângulo é o triângulo isósceles. Ele tem pelo menos 2 lados com medidas iguais, não obrigatoriamente os 3. Se tiver 2, ele já é considerado isósceles. E por último, o triângulo escaleno, que tem todas as medidas dos lados diferentes uma da outra. E aí a gente pode observar uma coisa com relação ao triângulo isósceles. Ele precisa ter pelo menos 2 lados com medidas iguais. O equilátero tem 3. Se eu tenho 3 lados iguais, antes de ter 3, eu tenho que ter 2. Portanto, todo triângulo isósceles todo triângulo equilátero é também isósceles, mas não o contrário. Esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles, mas ele não é equilátero. Ele só tem os lados E e F iguais, mas o lado D é diferente. Nesse aqui eu tenho A igual a B igual a C. Como eu tenho 3, eu tenho 2, então ele é também considerado um triângulo isósceles. Eles são isósceles e escaleno ao mesmo tempo. Nós também podemos classificar os triângulos quanto às medidas de seus ângulos internos. E aí eles serão classificados como acutângulo, retângulo e obtusângulo. O primeiro triângulo é o acutângulo. Tem todos os ângulos internos agudos, ou seja, com medidas menores do que 90 graus. Como esse exemplo aqui que a gente tem, ó. Nesse triângulo, as medidas de cada um dos ângulos internos é menor do que 90 graus, é um ângulo agudo. O segundo é o triângulo retângulo, que o próprio nome já fala. É um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, igual a 90 graus, que é representado por esse desenho que vocês têm aí. E o último tipo de triângulo com relação aos ângulos é o obtusângulo, que é um triângulo que possui um dos seus ângulos obtuso, ou seja, maior do que 90 graus e menor do que 180. Os 3, não. Apenas um de seus ângulos vai ser obtuso. Os demais serão ângulos agudos, ok? E aí a gente já consegue responder a essas 2 perguntinhas aqui. Um triângulo cujas medidas dos lados são 6, 6 e 6 centímetros e cujas medidas dos ângulos são 60, 60 e 60 graus, pode ser classificado como? Vejam que a medida dos lados são iguais, então ele vai ser equilátero, e a medida dos ângulos também são iguais e menores do que 90, portanto ele será acutângulo. Esse triângulo é equilátero e acutângulo. Nas fichas estão indicadas as medidas dos ângulos internos do triângulo HIJ. Efetue os cálculos necessários e classifique HIJ em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Nós vamos somar os 3 ângulos que ele tem. Nesse caso será x menos 25 mais x mais 10 mais 18. E aí a gente vai descobrir qual é o valor de x. X mais x é 2x. Menos 25 mais 10 mais 18 vai ser igual. Isso aqui tudo, tá? Rapidinho. Tem que ser igual a 180, que é a soma dos ângulos internos. 180 menos essa soma anterior vai ser igual a 177. X aqui é igual a 88,5. Substituindo x nesse primeiro ângulo, 85,5 menos 25 é igual a 66,5. E substituindo x no segundo, o ângulo vai ser igual a 98,5. Percebam que nós temos um ângulo maior do que 90 graus. Portanto, ele será um triângulo obtusângulo, ok?
A gente consegue encerrar a nossa aula por aqui, aprendendo a classificação dos triângulos com relação à medida dos lados e à medida dos ângulos. E aí vocês deverão aplicar esse conhecimento nos exercícios que começam na página 102 e vão até a página 104. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula.